Olá pessoal, meu nome é Anthony, venho mais uma vez aqui no canal para podermos dialogar, conversarmos, enfim, falar sobre as dinâmicas, as ligações que nós temos na vida, os aprendizados, os conhecimentos, a nossa própria espiritualidade, né? Eu venho com um tema hoje super interessante, né? Eu venho falar sobre os vícios que influencia na própria conexão. Os vícios que nós temos, muitas coisas que às vezes influenciam de uma forma ou de outra dentro da conexão. Venho falando mais para os vícios, no caso, até mesmo da, da dimensão do terceiro D. Como é um papo muito extenso, então eu vou dividir, né? Dividir para com que possamos não só falar sobre vícios, magias, é, costumes que nós temos, rituais que nós temos, tudo isso que nós fazemos é uma construção. É uma construção até mesmo para a nossa própria dinâmica da nossa vida, né? Então, pessoal, assim, gostaria que vocês deixassem seus likes, que vocês se inscrevessem, o pessoal que está aí comentando, muito legal, né? Inclusive, isso faz parte do próprio, não só crescimento do canal, mas o nosso próprio crescimento, que é muito interessante, né? Então, e cada vez que vocês se inscrevem, que vocês comentam, a gente vai aí tendo mais material para a gente poder estar dialogando e formando essa egrégora que é a família, né? Inclusive a família das chamas gêmeas, né? Então, porque se a gente for observar, já até falando nesta questão do próprio tema, cada vez mais a gente vai se conectando com pessoas que têm a família, que são almas afins, que estão passando pela mesma dinâmica. Então, pessoal, falando inclusive, né, do próprio tema, né, dos nossos vícios, inclusive existem vários vícios a serem revistos, até mesmo na nossa questão de harmonização conosco mesmo, né? Então, esses vícios, quer dizer que ele tem que ser mudado. Muitas coisas têm que ser mudado em nós mesmos, né? Que são, vamos dizer assim, que são hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que de repente o universo ele vem mostrando que temos que mudar tais vícios, né? Então, quando começamos a fazer uma reflexão, sempre a gente está observando o nosso comportamento e pensando, se eu tenho um determinado comportamento, então eu tenho que mudar, né? Então, por quê? Porque quando a gente começa a nos observar, começa a pairar, né, perante os nossos próprios aspectos, né, da vida e também nas nossas conexões. Então a gente começa a observar, né, o universo, como que nós estamos conduzindo, como que está pairando as nossas energias. E temos e é bom a gente verificar, né, que estamos sendo lançados no universo. Muitas vezes, muitas coisas que inclusive nós fazemos, a gente tem que perceber que nós somos lançados no universo de uma forma sutil, de uma forma assim singela, né? Inclusive o nosso próprio corpo, esta matéria, né, onde que nós moramos, a nossa energia mora, vem dando sinais de que precisamos observar é, o que, que nós estamos introduzindo, ingerindo em nós, né? E tem várias formas de nós fazermos isso, né? Então, e não é só qualquer é, a forma como a gente vive aqui nesse palco, né, do 3D. Então é igual eu disse, vou falar mais referente
a, a forma em que nós estamos aqui na matéria, né, referente ao 3D e como é que acontece, vai tendo esses acontecimentos, né, e toda essa parafernália, né, que até então é percebido, né, para que precisamos mudar em questões de vícios para a nossa própria evolução. Então é muito legal quando nós percebemos que estamos sendo prejudicados, não só o nosso próprio corpo, a nossa morada, vamos dizer assim, e também observar como a gente está evoluindo perante ao universo, porque sempre somos sinalizados de igual, por exemplo, muitas pessoas falam assim, falam, né, comentam o Anthony, eu estou sentindo tal sintomas, senti tal sintomas, igual, por exemplo, as arritmia, né? As arritmia acontece por quê? Porque você está acelerando a sua energia e você está lidando com algo novo, vamos dizer assim, uma conexão, por exemplo. Então você começa a ter várias sensações, né? Então é bom muitas vezes quando você começa a ver que isso é repetitivo e é recorrente, é interessante você que está aí consultando um técnico onde possa te ajudar, né? Muitas vezes você percebe que é devido a algum hábito que você tem, que você faz, até mesmo construído pela ansiedade, construído por uma depressão, então é interessante se cuidar, né? Então, na conexão das chamas gêmeas, né, que ficamos evidentes, né, e também o que fica evidente? A limpeza. Então, quando a gente fala de limpeza, muitas pessoas pensam assim: ah, mas Anthony, como é que eu faço a limpeza dos chakras, os alinhamentos? Então, se vocês observarem, os chakras, né, eles estão sempre, né, mostrando para nós onde quais os órgãos que a gente precisa prestar mais atenção e precisa mudar algum aspecto, né? Então, quando a gente começa a se concentrar, né, inclusive no 3D, aonde que até mesmo pela ostentação da nossa vida, aonde nós estamos representados, então a gente começa a, a ter vícios, né, que começa a perturbar, né, de uma forma e começa a infiltrar na sua conexão, né? E cria-se bloqueios e não deixa você fluir. Por quê? Porque você fica aprisionado dentro de um determinado vícios, né? E a energia, ela fica encavalada, principalmente nos chakras, né? E esse chakra está onde? Dentro de nós, dentro do nosso corpo. Então nós temos que estar sempre, usar, já falando em chakra, né, a nossa intuição, né, para ver onde que não está fluindo essa energia. Por exemplo, se você não está conseguindo se comunicar, não só com o seu gêmeo, né, mas também observar com outras pessoas, porque você está se prendendo e você não está conseguindo expor o que você sente para o que você está sentindo para fora, é porque o seu chakra, a laringe, o chakra da garganta, onde você se comunica, né? Igual, por exemplo, estou aqui comunicando com vocês, né? Então tem que ter todo um parâmetro para eu observar se eu estou conseguindo fazer essa conexão, né? Então, pessoal, e muitas vezes a gente começa a avaliar coisas, inclusive até sentimentos que nós temos tóxicos em relação a outras pessoas, ou quando nós não colocamos para fora, não usa uma válvula de escape, o que acontece? Se torna tóxico e isso nos contamina, né? E contamina o nosso corpo, que é aonde a gente usa para fazer toda a experiência no planeta, né? Inclusive, nós, o nosso corpo e o 3D é o palco onde a gente faz toda a nossa revolução humana
Então a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, se você está repetindo, porque é algo cíclico e repetitivo. Se você está se satisfazendo somente com uma energia, ou no caso, prendendo a sua energia, ou usando uma válvula de escape, está excedendo em alguma substância, então você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque enquanto você estiver naquele momento de prazer, é muito legal. Mas e depois? Essa é a grande pergunta, né? Porque você não vai ficar todo o tempo, vamos dizer assim, usando algo tóxico no seu corpo. Tem hora que você vai ter que dar uma parada e observar, né? Então, e assim, e essa mudança de hábito, né, com a bebida, a comida, né? Por quê? Porque, inclusive, a gente tem que observar muito, inclusive o próprio universo, dentro da sabedoria, ele te mostra que você ou está ingerindo algo a mais, ou, né, por exemplo, com bebida ou comida, né, num certo exagero. Você está descontando toda aquela frustração sua no seu próprio corpo. E ele te responde, né? Às vezes você dá um mal-estar, outra hora você sente enjoos. Então, se você está sentindo esse tipo de coisa, principalmente em relação à comida, é porque aquilo que você está ingerindo não está fazendo bem para você, né? E ele mostra através da própria energia do corpo. Então, já é um sinal de que você está transmutando na forma de energia, né? Então, muitas vezes a gente fica aprisionados, né? E isso, tudo que nós sentimos, né? Isso vai também de encontro à nossa espiritualidade. Então, a gente tem, ainda bem que temos a própria espiritualidade para nos dar os sinais de que precisamos mudar um comportamento, né? E onde já existe a nossa própria conexão. Então, é, os vícios, né, é uma válvula de escape, igual eu disse, do terceiro D, né? Porém, quando desequilibrado, né, atinge a condição de discernimento. Você não começa a usar mais o discernimento para ver o que realmente é uma realidade na sua vida. Então, a gente tem que estar observando até que ponto, né, a gente está fugindo, né, da nossa realidade, né, e, e forçando algum vício, né? Então tem que tomar muito cuidado nessas questões, né? Então, por quê? Porque você vai maltratando, né, a sua condição física, né? E onde que é a morada, igual eu disse, que é a morada da alma, é o seu templo, né? Então, quando você cultua, né? Quando você começa a ver coisas que não servem mais para você em questão de ingerir, a questão de alimentação. Então, já está na hora de você estar aí mudando. E a conexão, incrível que pareça, né, essa conexão que nós estamos vivendo, na ascensão espiritual também, o próprio corpo ele responde o seu comportamento, a sua atitude em relação a um dos reinos, né? Então, pessoal, e para colocar em equilíbrio e fazer, né, a limpeza dos seus chakras, é necessário o nível de compreensão, né, e mudar os hábitos. Uma coisa que é muito legal, inclusive na questão de fazer limpeza, né, limpeza desses nós, desses traumas, limpeza de, de substâncias, é a meditação. Por quê? Porque você vai estar trabalhando o seu cérebro e você vai vendo que tais substâncias às vezes não é interessante para o seu cérebro. Seu cérebro não, vamos dizer assim, não está adaptado àquele sistema que você está utilizando até como fuga, né? Então,
E falando no nível de 3D, o bom é reaver, né? A gente começar a observar, usar o natural. O próprio universo, ele dá tudo para você. Tudo que tem dentro do universo tem dentro de você também, só que de forma de equilíbrio. Então, quando começa a se utilizar em excesso, faz mal, não faz bem. Inclusive, isso aflora na própria dinâmica, né? Então, pessoal, respondendo uma pergunta, né, que uma inscrita fez, né, em relação a essa questão, né, de evoluir, né, e a questão da plenitude, né, até nisso, na questão de plenitude de viver, né, de você evoluir. Por quê? Porque enquanto você faz todo esse processo, você não só está se ajudando na questão do seu gêmeo também. Por quê? Porque quando você, em excesso, faz algum tipo de ritual, utiliza algo químico, o seu gêmeo também sente, né? Então, para você ver como que é complexo a questão da dinâmica e como as nossas energias, né, ambos andam juntas, influencia até na conexão, né? Então, pessoal, vamos partir para o momento do canal, né? No momento do canal, tudo que existe no universo tem dentro de nós, né? As substâncias, uma vez colocada para fora, se funde novamente em processo de transmutação. Então, tudo aquilo que você ingere vai sair novamente. Então, entra num processo de transmutação que é algo químico, né? Que é é uma tudo que é processado e não é bem-vindo para o seu corpo se torna uma coisa química e dependendo se torna-se tóxico para o seu corpo, né? Nada é proibido, igual eu falei, né? Quando se é administrado com equilíbrio, né? Tanto que eu disse, a meditação ajuda muito, né? Que manda assim comandos para o nosso cérebro, que às vezes nós estamos assim exacerbados utilizando tal química que não serve para o nosso corpo, igual tem muita gente aí falando de outra, igual, por exemplo, tem pessoas que usam chás alucinógenos. Então, esse tipo de substância, né, vai de muito de encontro com o organismo da pessoa. E tem muitas pessoas que, dependendo do chakra, como isso é ingerido, como isso é trabalhado e a técnica que é utilizada e como é manipulado, vai dar um estrago. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar utilizando substâncias e depois, dependendo de como isso é administrado, elas não conseguem estar vendo a realidade da vida. Aí faz um retrocesso e quando dá de cara com a realidade que é pura, né, que é limpa, aí dá um choque, né? Então é muito interessante. Você é igual eu disse, você não é proibido a nada, você pode fazer, mas só que tenha um controle e saiba como fazer, né? Porque isso vai ser transmitido no seu corpo, inclusive nos próprios chakras, né? E o canal, é assim, o canal está crescendo muito. Eu quero agradecer as pessoas por estar, no caso, assim, sempre junto comigo, criamos uma família, inclusive eu agradeço isso. Aquela solitude que nós sentíamos, né? O canal, hoje ele proporciona as pessoas não terem mais essa solitude, não serem mais sozinhos, muito pelo contrário, né? Inclusive, assim, eu quero agradecer o pessoal de outros canais que estão indicando, né? Inclusive no outro vídeo, eu, eu, eu dei um branco, eu não conseguia lembrar, tá? E agora eu vou fazer, sempre no final, eu vou falar sobre a indicação
de um canal ou de um trabalho de um amigo que esteja fazendo, que eu acho interessante. Então, a Sol do Anjos do Tarô, né? Inclusive eu comecei a falar ontem e eu, no caso, deu esse branco. Mas eu falei assim, hoje eu não esqueço, né? Então, pessoal, é uma, é uma, é uma pessoa, né? Que inclusive, desde o começo, assim, eu já acompanhava o trabalho dela, né? É um trabalho muito singular, né? E ela trata o assunto, inclusive, da conexão de chamas gêmeas, muito legal. E eu fico olhando a dinâmica do próprio canal e a de como é o tratamento com as pessoas que estão passando essa egrégora, né? Passando a questão da dinâmica das chamas gêmeas. Eu fiquei observando que ela pede para os inscritos e as pessoas que tenham dúvidas e as pessoas que estão passando por dificuldade mandar os e-mails para ela. Ela vai e faz um filtro desses e-mails, inclusive ela recebe tanto e-mails que ela não consegue responder tudo de uma vez e ela sempre pede desculpas. E ela vai lendo esses e-mails, ela vai filtrando, aí ela chega na palavra-chave e além dela responder para todas essas pessoas com a palavra-chave, ela dá um suporte com o tarô e ela faz uma divisão muito legal, que eu acho legal, na energia que está pairando naquele momento, tanto do divino feminino como o divino masculino. E isso ajuda muito quem está passando na dinâmica, por exemplo, a também fazer essa filtragem na questão da energia, da sinergia, nessa divisão de como se comportar perante ser divino feminino e ser divino masculino. Por quê? Porque as energias são diferentes e flui diferente. A concepção, inclusive, da dinâmica, tanto para o divino feminino como para o divino masculino, é diferente. Por quê? Porque se baseia nos polos. E os polos, inclusive, eu estava conversando com uma inscrita, né, que ela estava falando, ô Anthony, como que eu fico sabendo referente se eu sou se eu sou divino feminino, se eu sou divino masculino? Então, é interessante ela fazer uma consulta no mapa astral. Por quê? Porque através dela saber se ela é Yin ou Yang, Yin vai trabalhar o quê? O orgulho. O Yang vai trabalhar o quê? O egoísmo. Então, quando você já tem assim, dentro da dinâmica os parâmetros dos processos e o trabalho que você tem que fazer, que é em prol do amor incondicional, quando você ficar sabendo dos respectivos polos, seu polo, se é Yin ou Yang, divino feminino ou divino masculino, que não importa o gênero, fica melhor para você poder trabalhar, né? Inclusive até na questão do tema de hoje, que é dos próprios vícios. Por quê? O divino masculino, ele trabalha mais a parte racional dele, ele é super racional. Inclusive a gente conversando, né, relatos, né, eu conversando com várias pessoas, e realmente a gente denota na energia dela, pelo fato de ser divino masculino, a parte cética, que não acredita, ele acredita nas emoções que sente da dinâmica, mas não acredita na dinâmica em si. E em relação ao divino feminino, o divino masculino ele impõe isto, né? E esse trabalho que a Sol faz, dividindo as energias e falando as influências que está sendo naquele momento, pairando naquele momento, fica bem melhor, até mesmo para tomar as decisões e a postura perante os polos, né? E até mesmo dá mais vamos dizer assim, abranda mais a alma, né? Por quê? Porque nós todos sabemos que devido à separação, o afastamento, devido à forma como às vezes, né, isso pode acontecer na conexão, porque o divino masculino
ele, ele, ele quer verbalizar a fuga dele. Então, o que, que ele faz? Ele pega, e até mesmo para se proteger, proteger o divino feminino, ele reverbera muitas coisas que não é interessante, né? Cada um sabe. Inclusive, eu já percebi nessa questão do diagnóstico, né? Eu vou até fazer um vídeo falando sobre os diagnósticos. A gente vê nitidamente, inclusive nós que estamos passando pela dinâmica, como o divino masculino ele influencia na condução e também nas escolhas referente ao divino feminino. E então, eu converso muito com divinos masculinos, né? Inclusive, já falando até de gênero, inclusive eu tenho uma amiga que está vivendo a dinâmica e ela é divino masculino. É incrível o comportamento. Como eles são, é igual a gente falar da criança, né? Como a criança deles são solta. Enquanto o divino feminino, ele também, sem querer, né? No lado subjetivo da coisa, ele vai e quer doutrinar o divino masculino. E o divino masculino não aceita, né? Tanto que ambos trabalham para ter esse equilíbrio, para um dar liberdade para o outro, para haver esse equilíbrio, né? Então, pessoal, é muito legal a gente observar o trabalho dos outros, né? Inclusive dessa indicação da Sol. Muito legal ela fazer essa divisão, essa mostrar como é influenciada as energias na dinâmica, essa divisão, acho muito interessante. Então, se vocês puderem, né, vão lá. Eu fiquei muito lisonjeado pela indicação que ela fez do canal, né? Muito obrigado. E até o próximo vídeo com um novo tema e a gente vai conversando. Boa sorte a todos.